Hoje eu vim falar aqui sobre crescimento profissional. Tem tanta gente que quer ter um crescimento profissional, que pretende fazer uma mudança de carreira. Eu vou perguntar logo de início aqui, porque as pessoas que responderam às enquetes que eu fiz na segunda-feira, não sei se todas estão aqui. Eu perguntei lá, primeiramente, se você pretendia continuar na carreira onde você já está ou se você tem intenção de fazer uma transição de carreira. E para vocês que estão aqui, eu logo de início peço para você já responder aqui para mim, só para eu ter uma noção se você tem vontade de se aperfeiçoar naquilo que você já faz ou se você quer fazer uma transição. Para vocês que estão aqui, eu preciso gastar menos. E por que não trabalhar mais? E por que não pensar em reinventar no trabalho? Por que não desenvolver a criatividade? Porque eu falo que quanto mais a gente trabalha, mais retorno financeiro a gente tem. Só que algumas pessoas têm algumas crenças e eu inicio dizendo que não é esse, né? Hoje o foco, não vou fazer quebra de crença, não vou entrar em afinco nesse sentido para entender o porquê que talvez você não gosta de trabalhar, porquê que não é que você não gosta de trabalhar e trabalha zero, mas às vezes algumas pessoas querem trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia e querem ter um faturamento de uma pessoa que trabalha 15 horas por dia. Não vai ter. Lembre-se que eu sempre falo aqui, o universo conspira conforme aquilo que você entrega a ele. Tudo que você está dando para o universo automaticamente vai voltar para você. Se você tá lá relaxadão, deitado no seu sofá, assistindo uma televisão, sem fazer nada, é exatamente isso que você vai receber. E faz o que? Umas 3 semanas atrás, 3, 4 semanas, que eu comecei a trabalhar muito, gente, mas vocês não fazem ideia. Comecei a trabalhar muito. Em uma semana, né, eu comecei a trabalhar assim com muita intensidade numa segunda-feira. Quando foi numa quarta-feira, eu recebi 3 propostas. Vocês têm noção? Mas 3 propostas que, se eu fosse analisar isso em forma monetária, se eu fosse avaliar de forma financeira, isso custaria assim uns 8 mil reais que eu ganhei da minha movimentação. Hoje mesmo uma colega me enviou assim: eu te admiro pela sua movimentação. Então é isso, gente, é trabalhar constantemente. Então eu sei que tem serviço de casa, eu sei que tem trabalho com o marido, com filhos, enfim, mas faça sua dedicação para o seu profissional, porque eu acredito que se você estiver muito bem restabelecida no seu profissional, automaticamente isso vai fazer uma grande diferença no seu pessoal também, até porque a maioria esmagadora das coisas que nós fazemos está relacionada a dinheiro, ou seja, nós precisamos dele. O crescimento profissional, ele tem muito a ver com quantidade de horas que eu me dedico a ele. Eu fiz uma ressalva aqui e deixei até anotado para compartilhar com vocês. O Michael Jordan, ele que é considerado por muitos o maior jogador de basquete da história, ele chegava mais cedo nos treinos e ele saía mais tarde, porque o primeiro objetivo dele era atingir as 10 mil horas de prática. E o que significa isso? Diante de um estudo cientificamente comprovado, uma pessoa ela só se torna expert em algo, ou seja, ela só tem embasamento para ter muita referência naquilo que ela fala quando ela se torna uma expert. E para se tornar um expert naquilo que você faz, você tem que ter 10 mil horas de prática. Então é essa visão que eu tenho hoje para mim, que às vezes uma pessoa ela vai atingir as 10 mil horas de prática alguma vez na vida, ela vai atingir se ela continuar naquela mesma função. Hoje mesmo, antes da sessão, eu estava atendendo uma pessoa e ela está há 26 anos trabalhando na mesma empresa. Então ela já atingiu as 10 mil horas de prática dela, mas eu não sei se ela atingiu no primeiro, no segundo, no 10º, no 20º ano, tá, de carreira dela. Então algumas pessoas, como eu disse, elas continuam, elas querem, né, ter um crescimento profissional, mas essas 10 mil horas para ela se tornar um expert, ou seja, para ela ter ainda mais autoridade no assunto que ela tá falando, ela leva 10 anos, ela leva 9 anos, ela leva 15 anos. E a minha intenção, eu tô dizendo hoje, da Ana Flávia, e isso pode ser que sirva para você, como pode ser que não sirva, eu quero reduzir esse tempo. Então é por isso que hoje eu trabalho, né? Claro que tem algumas ressalvas, alguns finais de semana que eu não estou com tanta intensidade assim, mas eu mesmo assim continuo trabalhando. É sábado, é domingo, é feriado, não importa o dia, eu quero trabalhar, eu quero ter
ter essa constância, por quê? Porque eu quero reduzir cada vez mais. Então, algumas pessoas falam assim, mas Ana, você tem que respeitar o seu tempo, né? Você precisa levar 5, 10 anos. Quem disse? Talvez eu precise levar 10, 15 anos se eu continuar trabalhando 6 horas por dia, 8 horas por dia, mas não é isso que eu quero. Eu pretendo trabalhar muito mais. Você precisa entender com muita clareza qual que é a sua flexibilidade dentro da sua possibilidade, porque algumas pessoas elas não entendem que elas não conseguem mais destinar tempo ao trabalho e elas reinventam, elas colocam coisas que não dá mais para ela. Então hoje, dentro das minhas possibilidades como mãe, como esposa, como dona de casa, eu percebo sim que eu tô destinando tempo para o meu crescimento profissional, mas ele é limitado, porque hoje tem várias outras coisas que dependem de mim, principalmente o Daniel. Mas então, dentro daquele tempo que eu tenho, eu me dedico cada vez mais e com mais intensidade para o meu crescimento. Então, veja, quando o Michael Jordan, ele chegava antes e saía depois, era exatamente para atingir essas 10 mil horas. Quantas horas hoje você tem de prática naquilo que você faz? Ana, eu devo contar só dos horários que eu estou em atendimento com o meu cliente? Não. Você vai contar quantas horas por dia você estuda. Então, talvez, por exemplo, você estuda 5 horas por dia e passa, por exemplo, 2 horas em atendimento físico, né? Ou online, que seja, mas com atendimento ao público. Então, um total de 7 horas por dia. Então, se você pensar lá, desde o início da sua carreira, desde quando você começou até hoje, quantas horas de prática você tem? Esse é o ponto principal. E daí, depois você faz mais uma continha para perceber, né? Para você saber quantas horas falta para as 10 mil horas e em quanto tempo você quer fazer isso. Eu já fiz a minha conta, eu já sei em quanto tempo eu vou atingir essas minhas 10 mil horas e o que eu faço de tudo para tentar diminuir. Nem sempre eu consigo. Tem finais de semana que eu consigo me abster de algumas coisas, que às vezes eu coloco que eu iria estudar, por exemplo, 3 horas e eu consigo estudar 6. Isso já diminuiu cada vez mais as minhas horas. Então, você precisa ter essa noção, você precisa identificar aquilo que é bom para você, se você está disposto, porque muitas pessoas elas querem ganhar muito dinheiro, mas elas não querem trabalhar o suficiente ou equivalente para ganhar. Então, tenham essa noção e você se torna uma referência, você consegue depois, não que antes você não consiga, mas você consegue escrever um livro porque você já se tornou uma expert, você consegue, sei lá, ministrar, você consegue fazer várias coisas exatamente porque você se tornou uma expert no assunto, ou seja, você tem autoridade, você tem conhecimento, você tem base, não vai ficar uma coisa vaga. Uma expert, ela tem muito mais autoridade do que uma pessoa que está iniciando ou está ali pelo meio do caminho. O segundo ponto principal que eu gostaria de compartilhar com vocês é que antes, né, eu perguntei hoje lá no meu Instagram se vocês colocaram os objetivos de vocês para o ano de 2021 em prática. E, por incrível que pareça, muitas pessoas falaram que não colocaram os objetivos. E quando eu falo para vocês colocarem as metas no papel, né, financeira, pessoal, profissional, do desenvolvimento intelectual, dos relacionamentos, quanto mais você enxerga, mais próximo do seu objetivo você fica, se torna mensurável, se torna palpável. Eu tenho um sonho de conhecer Machu Picchu, que eu não conheço, mas falam pra mim que a energia de lá é surreal, é muito, muito, muito assim, surreal mesmo. E daí esse ano eu tenho a intenção, e isso eu vou fazer, já está nas minhas metas, eu fazer uma viagem sozinha com o Pedro, pra gente comemorar o nosso aniversário de casamento. Então é muito mais fácil eu falar pra vocês que eu tenho a intenção de ir para Machu Picchu, ou é mais fácil eu falar pra vocês assim que eu tenho uma viagem? E eu me torno mais próxima do meu sonho se eu falo exatamente o lugar que eu quero ir, ou se eu falo só que eu quero fazer uma viagem. Veja a diferença. Especifique, porque quanto mais você especificar, mais próximo do seu objetivo você vai ficar. Mais próximo, isso vai se tornar cada vez mais palpável. E veja, voltando para o crescimento profissional, a maioria das pessoas que
não colocam as metas no papel, e mesmo as que colocam a meta no papel, porém não acreditam, né? Não acreditam que elas vão conseguir realizar, elas começam a se contar histórias que eu tô perdida, que eu não sei o que eu quero, porque essa carreira não é pra mim, porque eu não tô satisfeita com o meu chefe, porque eu não estou satisfeito com o meu salário, porque os meus colegas de trabalho, ficam fofocando. Elas mesmas vão tampando a sua visão, quando na verdade elas não estão acreditando no seu potencial. Elas não estão acreditando que elas conseguem realizar. E é por isso que elas se contam essas histórias de que estão perdidas, que não sabem para onde vão. Então, dentro do crescimento profissional, além de você colocar as suas metas, você precisa estar confiando fielmente. E eu vou falar com vocês agora um pouco sobre as competências, porque nada adianta você colocar uma meta no papel e depois você não ter a competência para realizar. O que acontece que faz a pessoa entrar numa bagunça mental geral? Eu coloco um objetivo na minha vida e eu não tenho competência para desenvolvê-lo. Isso causa extremamente estresse na vida da pessoa. Quando eu percebi que eu não estava tendo competência para fazer a edição da foto que eu queria postar, eu ia comer. Eu ficava numa ansiedade e normalmente era para comer doce. Então eu queria comer doce, que isso nada mais era do que um estresse por eu não ter uma competência para desenvolver o meu trabalho. Veja a diferença nisso tudo, veja o quanto é complexo se você não tiver um autodesenvolvimento muito desenvolvido para você identificar onde está a falha. Então, a maioria das pessoas, elas começam a ter um estresse ou elas preferem ficar em suas zonas de conforto exatamente porque elas não têm a competência desenvolvida e elas não querem, porque assim, gente, é difícil, mas veja, a competência ela só vai ser desenvolvida quando você sair da sua zona de conforto e dedicar o seu conhecimento, dedicar a sua atenção, dedicar o seu foco para crescer naquilo. Caso contrário, você vai ficar estacionada e veja, você vai continuar se colocando metas pequenas, metas baixinhas, que para você, às vezes em um dia você consegue realizar. Nem todas as metas, nem todos os objetivos são para ser alcançados. Os nossos objetivos, eles são para nos levar para frente. Sabe por quê? Porque existe uma crença popular gigantesca de que se você não consegue realizar o seu objetivo, você é uma pessoa fracassada. Então, na verdade, não é para você colocar objetivos para lá no final você se massacrar. Não é para você se colocar um objetivo para lá no final você falar assim, putz, eu sou um incompetente, eu sou um fracassado por não ter atingido isso. Não, pelo contrário, porque na maioria das vezes você chegou na porta da conquista, mas não deu. Então quer dizer que você é uma pessoa incompetente? Quer dizer que você é uma pessoa frustrada? Quer dizer que você é uma pessoa incapaz? Não, porque o seu objetivo te moveu para frente e é continuar. Os objetivos são para te levar para frente, para nos levar para frente, porque nem todos os objetivos são palpáveis, são dignos de realização. E agora vamos entrar na outra parte. Eu quero que você identifique aí do outro lado onde está o ponto pelo qual você precisa desenvolver para você alavancar na sua carreira, no seu crescimento profissional. Vamos lá, gente. Roda das competências. É essa roda que eu quero entender com vocês. A primeira parte da roda das competências é entrega de resultados. E aqui veja, gente, não tem um parâmetro, porque o que é entrega de resultado para a Amna não é entrega de resultado para a Iesca, não é entrega de resultado para o Douglas. Para cada um sabe se você está entregando o resultado. Então, de 0 a 10, quanto que você acha que você entrega de resultados? Então, essa entrega de resultado, você conscientemente vai saber se você está fazendo com qualidade ou não. O segundo ponto, competências técnicas. Nesse ponto, eu quero que você faça uma análise bem profunda. Quanto que você tem competências técnicas hoje para desenvolver aquilo que você faz? Nesse ponto é interessante você repensar, porque ele está bem assimilado com as 10.000 horas de prática. Não quer dizer que se você tiver 100 horas de prática, isso não seja suficiente para você ter uma competência técnica. Você tem a competência técnica, mas ela não está tão desenvolvida a isso. Por isso que você precisa acumular cada vez mais horas, e isso só vai acontecer
com você trabalhando cada vez mais, dia após dia, com ainda mais intensidade. Então, de 0 a 10, quanto você tem hoje de competência técnica e você está satisfeita com isso ou satisfeito? O terceiro, motivação e satisfação com o trabalho. Então, quanto hoje de 0 a 10 vocês se sentem motivados e satisfeitos com o seu trabalho? Veja que isso daqui é interessante a gente identificar também, porque às vezes você precisa saber. Você tem a sua competência desenvolvida e talvez, se você não tiver isso, tenha te impedido de reconhecer que o seu trabalho é muito legal, que você gosta do seu trabalho, que é aquilo que você tinha como objetivo na vida, ou talvez você realmente não gosta do seu trabalho, talvez você tenha competência em outras coisas e por conta disso você queira fazer uma troca, você queira fazer uma transição de carreira. Então identifique, aqui também é um ponto interessante para você identificar. Se você quer continuar, quanto você tem motivação e satisfação pelo trabalho que você realiza hoje? Gente, aqui eu vou expandir um pouquinho mais, tá, a mente de vocês, porque principalmente quem é empreendedor aqui, e quando eu fiz a pergunta lá no meu Instagram, só para vocês entenderem, eu perguntei, vocês preferem ter um salário fixo e terem segurança por conta disso, ou vocês preferem ter um salário incerto, porém ter uma flexibilidade de ganhar muito mais? A maioria das pessoas votaram que elas preferem ter uma incerteza com possibilidade de ganhar muito mais do que as pessoas que preferem ter a certeza. Só para vocês entenderem, não tem nada de errado nisso. Porém, me fala muito do perfil comportamental das pessoas quando elas respondem dos dois tipos, principalmente a pessoa que fala que ela prefere ter a certeza e ganhar um valor fixo do que na incerteza e ganhar mais. Por quê? Porque essas pessoas que procuram muito pela certeza, eu tenho que ter certeza que no final do mês eu vou ter R$2.000, eu tenho que ter certeza que eu vou faturar R$5.000, eu tenho que ter certeza. Elas acabam se fechando dentro de uma caixinha e isso faz muito mal para elas mesmas. Por quê? Porque quando na vida que você vai conseguir ter certeza de alguma coisa? Porque nesse meio tempo pode acontecer tanta coisa, mesmo uma pessoa que seja assalariada. No meio do tempo a empresa pode quebrar, você pode ficar sem receber, você tem que entrar com processo trabalhista, tem tantas coisas, ou seja, são pessoas que querem ter muito controle, eu quero controlar, quero controlar, quero controlar, quero controlar. Normalmente está derivado de uma ansiedade, que nada mais é do que você querer controlar o seu futuro ou querer controlar alguma coisa que aconteceu lá no seu passado ou está com foco lá no passado. Essa segurança não depende de você. Eleve os seus pensamentos, vai para pensamentos nobres, agradece a Deus, coloque, todas as suas necessidades, o seu trabalho, o seu salário, a sua competência nas mãos de Deus, porque Ele sabe. Tente sair cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, teste sair cada vez mais dessa segurança e ir para a insegurança. Que as pessoas que mais ganham dinheiro na vida são as pessoas que focam mais na insegurança. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto que eu vou faturar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer acontecer. Porque as pessoas que ficam muito com foco, eu tenho que ter, elas ficam mais estacionadas, Com todo o respeito, eu nem sei se tem alguém aqui que seja um concursado público, mas normalmente as pessoas que são concursadas públicas, elas ficam o quê? Aqui, ó. Só de boa. Então, um empreendedor normalmente ele ganha muito mais, ele tem um reconhecimento, ele tem um crescimento profissional muito grande. Por quê? Porque ele trabalha na insegurança e é na insegurança que elas crescem. Quando nós estamos na insegurança e a gente começa a crescer, a gente começa a ter o quê? A necessidade de contratar pessoas para estar com a gente, para trabalhar com a gente, principalmente uma pessoa que é empreendedora. Hoje na minha empresa, eu tenho 3 pessoas que me ajudam, 3 pessoas que estão ali. Elas são totalmente autônomas, então elas não são meus funcionários, mas eu faço o pagamento para elas, mas elas são autônomas. Só que eles são meus colaboradores, porque eles estão trabalhando ali comigo também, eles estão colaborando para minha empresa.
E essa competência que você precisa desenvolver é a competência de liderança, porque você vai ver que você vai começar a crescer na sua empresa, talvez dentro do seu trabalho mesmo, que não seja dentro do empreendedorismo, mas dentro da empresa que você trabalhe, e você vai começar a deslanchar tanto as suas competências, deslanchar, que provavelmente você vai para um cargo de gerência, para um cargo de diretoria, enfim, você vai crescendo dentro da sua empresa. E para isso você precisa desenvolver a sua liderança, a forma como você se comunica, a forma como você fala com as outras pessoas, e isso vai fazer toda a diferença para o seu crescimento profissional também. Então, de 0 a 10, qual que é a sua satisfação hoje com a sua competência de liderança? Quanto que você acha que a sua competência de liderança está bem desenvolvida? O próximo ponto, desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui, como eu disse, eu não vou entrar porque é um assunto que demanda muito tempo, mas aqui vem a crença sobre o trabalho. Muitas pessoas, hoje eu fiz um post e falei sobre isso, muitas pessoas pegam muito leve com elas no trabalho, muito leve. Elas conseguem entregar praticamente o dobro daquilo que elas fazem, mas elas falam, não, 8 horas por dia, porque a maioria das pessoas, elas têm essa mentalidade, né? Eu trabalhando 6 horas por dia, 8 horas por dia, ou 44 horas semanais, já tá ótimo. E por isso que elas continuam tendo uma vida mediana, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, são apenas 3% da população que são consideradas milionárias ou bilionárias no mundo. Então, assim, essas pessoas saem de suas zonas de conforto. Vocês acham que essas pessoas trabalham 6, 8 horas por dia? Não, nunca. Elas trabalham 12, 14, 15, 16 horas. E não estou falando, Ana, mas tenho que fazer isso? Não sei, depende. Não é que você precisa trabalhar 15 horas por dia para o resto da sua vida. A idade de ganhar dinheiro é dos 25 aos 40 anos de vida. Depois, você já começa com uma dor nas costas, você já começa com uma dor aqui, você já começa com uma dor ali, você já começa a ter um pouco mais de cansaço físico, emocional, você já trabalhou uma vida inteira. É o tempo de você ganhar dinheiro. E eu sei porque mais ou menos aqui é a idade do meu público que me acompanha aqui, que você está nessa idade. Então, como eu disse, você não precisa passar o resto da vida trabalhando 15 horas por dia, 10 horas, 12 horas por dia, mas tenta colocar isso, às vezes, em 1 ano, em 2 anos, que talvez você vai fazer um levantamento financeiro de que você precisaria levar 10 anos para fazer. Foque nisso, gente. Foque naquilo que você pretende nesse momento da sua vida. Você tá com gás, você tem ânimo para fazer o que você faz. Então, se dedica naquilo que você quer, no seu crescimento profissional, no hoje, no hoje. Não deixe para amanhã, porque talvez amanhã você não vai estar mais com foco nisso. Desenvolva o seu pessoal e o seu profissional. E o seu pessoal vai estar interligado com as crenças que você carrega sobre trabalho. Se você tem um monte de crença que trabalho, que você tem que ficar tranquilão, que você tem que trabalhar por conta do seu pai, da sua mãe, daquilo que você ouviu na infância, você não vai desenvolver o seu profissional exatamente por conta dessas crenças que você carrega, tá bom? Trabalho em equipe. É diferente, tá, gente, da competência de liderança. A liderança você vai estar acima, coordenando tudo o que está acontecendo. Então, no trabalho em equipe, ou seja, pessoas que estejam no mesmo nível que você. Hoje, de 0 a 10, quanto que você está satisfeita com o seu trabalho em equipe? Se você trabalha dentro de uma empresa, como que está o seu relacionamento com a sua equipe? Tá da forma como você quer? Tá gostoso? Tá um relacionamento leve ou tá algo pesado? Se está algo pesado, se está um ambiente pesado, o que depende só de você, tá? Mas é porque o meu colega de trabalho não me respeita. É porque o meu colega de trabalho chega atrasado. Você não consegue controlar isso. Não é de sua competência, não é de sua autonomia. Foque em você. Veja, eu sempre falo aqui sobre a autorresponsabilidade. Olhe para o seu umbigo e veja o que você pode fazer para mudar. Então, no trabalho de equipe, em equipe, quanto que você se sente satisfeito de 0 a 10? E o último de todos eles é a performance. O que seria essa performance, gente? Algumas pessoas entendem que a performance é você estar sempre subindo, igual um foguetinho. E assim, a performance você precisa sim estar subindo, mas não tem nenhum problema se algum dia você descer.
tá? Você desce um pouquinho, sobe de novo, desce um pouquinho. O que não pode acontecer na performance é você parar. Então, assim, você tá subindo, aí você desce e continua aqui parado. Então essa é a intenção, tá? Não se cobre ou não se desanime se um dia ou outro você não conseguir fazer aquilo que você tem como objetivo. De um dia, 2 dias, não tem nenhum problema. O que você não pode fazer é parar de uma vez e ficar, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E aí sim, você não está em alta performance, você simplesmente está numa sinoide. Sinoide são aquelas pessoas que ficam no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo. E esse baixo às vezes fica muito tempo, tá? Então isso você não está performando. Então, para finalizar, quem acompanhou desde o início aí, de todas essas áreas que eu falei, dentro da empresa que você já trabalha ou sendo empreendedor ou empreendedora, qual dessas áreas que eu falei hoje você precisa colocar ainda mais foco para que você consiga desenvolver ainda mais o seu crescimento profissional? Porque veja, não adianta você querer focar em todas as áreas, porque você não vai conseguir, você vai se frustrar, você vai ficar para baixo, você vai ficar triste e não vai conseguir o resultado que você quer. Então, se você focar em uma área, todas as outras áreas vão conseguir alavancar juntas. Eu espero que vocês coloquem em prática, viu, gente? Que não são só dicas. Isso aqui é uma ferramenta mesmo que eu utilizo nos meus processos e tem que ser colocada em prática. Por isso que eu falei, aqui não é novela que você vem só assistir e sair, não. Tem que estudar, tem que colocar em prática, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que realmente tenha feito muito sentido para vocês. Então, é você identificar de todas essas áreas o ponto que você mais precisa desenvolver, alavancar, né? A partir desse ponto, você vai conseguir alavancar as outras áreas também dentro do seu crescimento profissional. E é focar, gente, trabalhar. Como eu disse, pare de querer passar a mão no seu ombro. Pare de achar que você precisa de tanto descanso, né? Às vezes nós temos 168 horas na semana, você quer trabalhar 44 horas e quer descansar 120 horas. Nada disso, gente. Reduza esse tempo, se torne um expert o quanto antes, né? Atinja as 10.000 horas e isso só depende de você, tá bom? Beijo, gente, bom descanso.